Gênesis capítulo 19. Sodoma, cidade de pecado. Estava anoitecendo quando os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do portão de entrada da cidade. Quando os viu os anjos, levantou-se e foi recebê-los. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, eu estou aqui para servi-los, por favor. Aceitem o meu convite e venham se hospedar na minha casa. Os senhores podem lavar os pés e passar a noite ali. Depois se levantarão bem cedo e continuarão a sua viagem. Eles disseram: Não, nós vamos passar a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com ele para a sua casa. Ló mandou preparar um bom jantar e assar pão sem fermento. E os visitantes jantaram, mas antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, todos os moços como os velhos, cercaram a casa. Bom, aqui nós vimos, a respeito de Ló, aqueles dois anjos na forma de homens, eles vão até Sodoma e Gomorra e chega lá, eles vão até a casa de Ló. Ló, na verdade, encontra eles e os convida a ir à sua casa. E aqui vamos ver a resposta da pergunta anterior, do capítulo anterior. Será que Ló era justo? Nós aqui no nosso Café Mais Bíblia presencial, 99%, ou seja, a maioria optou que Ló não era justo, que Ló estava errado, porque Ló estava morando lá naquele lugar. Mas eu convido você a abrir a tua Bíblia no livro de 2 Pedro, no capítulo de número 2 e o versículo de número 7. Então, livro de 2 Pedro, capítulo de número 2 e o versículo de número 7. Você leu aí? Viu que Ló era justo? Sim, não foi à toa, não existe coincidência, não existe jesuicidência, não existe existe jesuicidência. Então, continuando, errei aqui. 1, 2, 3. Nós vimos aí então que Ló era justo, E não existe coincidência, irmãos. Eu não creio em coincidência. Eu acredito sim na jesuicidência, Jesus, ele faz tudo perfeito e tudo certo. Nosso Deus é lindo, é maravilhoso. E não foi à toa, não foi uma coincidência esses homens, esses dois anjos encontrarem a Ló. Sendo que Ló era justo, Deus, ele ainda muito mais, ele não destruiria alguém justo, sendo por culpa de alguém que não fosse justo. Então nós vimos aí a justiça, como o Deus, nosso Deus é justo, e Ló, sendo justo, ganhou a benevolência do Senhor. E agora nós vamos entrar aqui numa passagem um tanto quanto eu lembro-me incógnita, porque eu lembro que a primeira vez que eu li essa passagem eu achei até um pouco estranho a atitude de Ló, mas nós vamos entender. Vamos continuar a leitura bíblica. Lembra que nós estávamos lendo que Ló convence aqueles homens a ir à sua casa e preparam-lhe a comida, e quando ele estava para ir comer e antes de dormir, alguns homens aparecem na porta de Ló e vamos ver o que aconteceu. Ló e perguntaram: Onde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Traga-os aqui fora para nós, pois queremos ter relações com eles. Ló saiu para falar com os homens. Ele fechou bem a porta e disse: Por favor, meus amigos, não cometam esse crime. Prestem atenção. Tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las aqui fora para vocês. Façam com elas o que quiserem. Porém, não façam nada com esses homens, pois são meus hóspedes. E eu tenho o dever de protegê-los. Bom, aqui a gente pode olhar, mas como Ló tinha 2 filhas virgens e ele preferiu trocar suas filhas virgens por esses 2 homens que ele nem conhecia?
Bom, existia, né, no Oriente uma hospitalidade, uma lei da hospitalidade. Essa lei, ela era garantida a proteção dos convidados, ou seja, Ló era obrigado, através dessa lei da hospitalidade, a proteger os seus convidados. Por isso que ele fala ali, eu tenho o dever de protegê-los, porque eles são meus convidados. Ou seja, segundo esta lei na qual Ló estava se referindo, que ele tinha o dever, essa lei dizia, né, essa lei tinha ali umas cláusulas que era obrigatório daquele que estava recebendo alguém proteger ao hóspede, se necessário fosse, com a sua própria vida. Ele, em últimos casos, ele teria que dar a sua vida em proteção àquelas pessoas, mesmo que ele não conhecesse. Essa era a lei da hospitalidade. Então, por isso que Ló oferece as suas filhas, por conta desta lei, porque ele poderia não somente ser morto por isso, mas toda a sua família. Ele não tinha outra opção, ou ele dava suas filhas, ou então ele teria que ele mesmo e toda a sua família seriam mortos por isso. Né? Então, às vezes a gente lê e não entende a história, a gente pensa, meu Deus, como Ló foi ruim com as filhas, que falta de amor, que frio que ele foi, que cruel, mas ele estava sendo obrigado a isso. De uma maneira ou outra, as filhas seriam mortas por aqueles homens, segundo a lei da hospitalidade. Então, o que ele pensou? Eu vou dar a minhas filhas, pelo menos eu e o resto da minha família, e esses homens não serão prejudicados. Não que Ló fez isso feliz ou contente, mas com pesar no coração, mas ele sabia que ainda seria a melhor opção, segundo, né, a lei humana, porque ele não sabia que aqueles homens não eram anjos, eram homens comuns, né? Ele pensava ser homens comuns, e como homens comuns, nada poderia livrar eles dessa situação, a não ser que ele oferecesse as filhas, né? Mas vamos ver a seguir aqui na leitura bíblica o que acontece a seguir. Mas eles responderam, saia da nossa frente. E diziam uns aos outros, esse homem é estrangeiro e quer mandar em nós. Depois viraram-se para Ló e disseram, pois agora vamos fazer com você pior ainda do que vamos fazer com os seus hóspedes. Os homens de Sodoma se atiraram contra Ló e chegaram perto da porta para arrombá-lo, mas os visitantes pegaram Ló e o puxaram para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida, eles fizeram que os homens, tanto os moços como os velhos que estavam lá fora, ficassem cegos, e assim não conseguiram encontrar a porta. Ló sai de Sodoma. Então os visitantes disseram a Ló, tem mais gente sua aqui? Pegue os seus filhos, as suas filhas, os seus genros e outros parentes que você tiver na cidade, tire todos daqui. Bom, aqui há algo interessante, né? Nós vimos que quando aqueles homens não aceitaram a proposta de Ló, os anjos eles tiveram que intervir, né? Eles foram lá e fizeram com que todos os homens ficassem cegos, desde o menor até o maior. Nós vemos o tamanho da perversidade, da promiscuidade que estava aquela cidade, o quão depravada estava, que não havia idade para tamanho pecado, abominação ao Senhor. A Bíblia diz que desde o mais pequeno até o mais velho, ou seja, uma variedade de idade, uma variedade de pessoas que estavam ali querendo cometer esse pecado, e eles não gostando da resposta de Ló, então eles iam partir realmente para o ataque e matar toda a família, né? Mas os anjos vieram intervir e se fez cego, todos aqueles homens ficaram com cegueira. Nós vemos aqui, irmãos, que não era Jesus e que também não era Deus, que realmente eram anjos, e que os anjos eles têm um poder limitado. Eles não têm o poder como Deus tem. Por quê? Nós vemos aí no versículo de número 12 que o conhecimento deles é limitado. Quando eles chegam para Ló e perguntam, a sua família está aí? Quem é que está aí? Você tem filhos, irmãos, quem é que está aí, né? Não exatamente isso, mas eles perguntam quem está na casa, é sinal que eles têm um conhecimento limitado, sendo que o próprio Deus, ele conhece, né? Que ele conheceria quem estaria na casa, ele saberia quantas pessoas estariam ali e também o futuro, como nós já vimos. Ao simples fato deles perguntarem quem é que estava na casa, a gente aqui já entende, né, que eles tinham um conhecimento limitado.
né, a respeito de todas as coisas. Mas vamos continuar a leitura bíblica. Pois nós vamos destruir esse lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente, e por isso nos mandou para destruir Sodoma. Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com as suas filhas. Ele disse: arrumem-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando. De madrugada, os anjos insistiram com Ló, dizendo: arrume-se depressa, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. E como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão Ló, a sua mulher e as suas filhas e os levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Então um dos anjos disse a Ló: agora corra e salve a sua vida. Não olhe para trás, nem pare neste vale. Fuja para a montanha, senão você vai morrer. Mas Ló respondeu: Senhor, não me obrigue a fazer isso, por favor. O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida. Mas a montanha fica longe daqui, e a destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que eu chegue lá. Está vendo aquela cidadezinha ali? Ela fica perto. Deixe que eu fuja para lá, a fim de salvar a minha vida. Veja que é uma cidade bem pequena. Então o anjo disse: está bem, concordo. Eu não destruirei aquela cidade. Agora vá depressa, pois eu não poderei fazer nada enquanto você não chegar lá. Ló tinha dito que a cidade era bem pequena e por isso ela recebeu o nome de Zoar. A destruição de Sodoma e de Gomorra. Bom, aqui nós vimos então, né, a preparação, a saída, né, de Ló da cidade de Sodoma e Gomorra. Os anjos mandam que eles vão até a montanha, mas como era um lugar longe e de difícil acesso, havia ali perto uma cidadezinha pequena e ele pergunta: não podemos ir para ali? E realmente os anjos concordam e é dado então o nome daquela cidade, a cidade de Zoar. Mas vamos continuar aqui, eu só quis dar essa parada porque você entendesse bem o que estava acontecendo. Zoar, depois que o sol já havia saído, de repente, lá do céu o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas 2 cidades e também todo o vale e os seus moradores. E acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com o Senhor Deus. Abraão olhou na direção de Sodoma e de Gomorra e de todo o vale e viu que da terra subia fumaça como se fosse a fumaça de uma grande fornalha. Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale. Mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição das cidades onde havia morado. Bom, aqui nós vimos, né, irmão, que anteriormente nós lemos aí na Bíblia Sagrada que os anjos eles deram uma ordem a Ló e a sua família. Vocês vão sair da cidade, mas vocês não olhem para trás. Deixem para trás tudo que passou. Será um novo caminho, será algo novo na vida de vocês. Não olhem para trás. Irmãos, não é diferente nos dias de hoje. Deus muitas vezes fala conosco: ei, deixa para trás tudo que te afasta de Deus, deixa para trás. Deus tem algo novo para as nossas vidas a cada manhã. O que passou, passou. Quem vive de passado, né, é professor de história, né, e museu. A gente sempre brinca assim, né? É professor de história e passado, né? Quem está lá no museu. Então, não permita na tua vida que as coisas do passado influenciem no agir e no fluir de Deus da tua vida hoje. Nós temos de olhar para cima, principalmente, ou seja, para Jesus, olhar para Deus, olhar para o que eles querem de nós e deixarmos as coisas que passaram para trás nos seus devidos lugares, né? Existe um sábio que uma vez disse que o importante não era nós olhar passado e nem o futuro, mas sim o presente, porque o presente ele já tem este nome por ser um presente mesmo de Deus para nós todos os dias. Então, por que nós muitas vezes nos preocupamos com o passado ou com o futuro, se o que cabe a nós é vivermos o presente diário que Deus nos dá
todos os dias. O que aconteceu, irmãos? A mulher de Ló não dando ouvidos, como muitas vezes eu e você não o fizemos. Nós não damos ouvidos ao que Deus tem falado, nós não damos ouvidos ao que Deus fala através de profetas, através da sua palavra, através da oração em especial, através do nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes nós desobedecemos e acabamos arcando com as consequências, né? Já diz o velho ditado que toda obediência tem uma consequência, e isso é fato. Nós precisamos aprender e entender que nós precisamos obedecer a Deus. Nós precisamos, para que tudo nos vá bem, para que as coisas fluam em nós, para que o Espírito Santo venha cada dia nos moldar, trabalhar na nossa vida e nós venhamos a entender e melhorar cada dia mais e mais, é preciso nós obedecermos a Ele. A mulher de Ló ficou tão apegada a coisas do passado, talvez tão apegada às suas coisas materiais. A Bíblia não nos relata, mas creio eu, ela sendo mulher, talvez ficou apegada aos seus móveis, às suas roupas, né, aos seus utensílios, às suas maquiagens, as coisas que ela tinha, né, e ela, de repente, quando ela estava no meio do caminho, ela olha para trás, ela desobedece, e o preço dessa desobediência foi a morte, ou seja, ela foi transformada numa estátua de sal. Eu nunca fui lá, mas eu já vi algumas pesquisas, dizem que lá ainda perto ali daquela região existem algumas estátuas, né? E uma acredita ser ainda a existência da estátua da mulher de Ló, mas isso, claro, eu não posso afirmar a você, porque eu não vi, eu não conheço e eu não estava lá. Mas, segundo algumas pesquisas arqueológicas, uma das estátuas lá em destaque é a estátua da mulher de Ló. Claro, ela já não está por completo, alguma coisa já se deteriorizou, mas ainda existe lá para provar, né, a veracidade da história bíblica. O interessante mesmo que eu quero ressaltar é isso, né? É a obediência, que nós venhamos ter sempre obediência a Deus em todas as áreas, para que nós venhamos a prosperar em todas as áreas da nossa vida. Mas vamos continuar aí a leitura bíblica. Origem dos Moabitas e dos Amonitas. Ló teve medo de ficar morando em Zoar, e por isso foi para as montanhas junto com as duas filhas. Ali os três viviam numa caverna. Certo dia, a filha mais velha disse à mais nova: "O nosso pai já está ficando velho e não há nenhum outro homem nesta região. Assim não podemos casar e ter filhos como é de costume em toda parte. Venha cá, vamos dar vinho ao papai até que fique bêbado. Então nós nos deitaremos com ele e assim teremos filhos dele." Naquela mesma noite, elas deram vinho ao pai e a filha mais velha teve relação com ele. Mas ele estava tão bêbado que não percebeu nada. No dia seguinte, a filha mais velha disse à irmã: "Eu dormi ontem à noite com o papai. Vamos embebedá-lo de novo hoje à noite e você vai dormir com ele. Assim nós duas teremos filhos com ele e conversaremos e conservaremos a sua descendência." Nessa noite, tornaram a dar vinho ao pai. E a filha mais nova teve relações com ele. De novo, ele estava tão bêbado que não percebeu nada. Assim, as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha teve um filho a quem deu o nome de Moabe. Ele foi o pai dos Moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e pôs nele o nome de Benjamim. Ele foi o pai dos Amonitas de hoje. Irmãos, então aí nós vimos aí algo bem interessante, né? A influência, algo aqui que eu quero chamar a atenção de você pai, você mãe, a influência diabólica que existe sobre a vida dos nossos filhos. O que o teu filho tem aprendido, a tua filha tem aprendido? Será que você tem colocado os ensinamentos do Senhor diante dele? A Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar e que não se desviará dele no futuro, né? Ele sempre, por mais que ele se afaste um pouco do caminho do Senhor, ele sempre vai lembrar do que aconteceu. Estudos psicológicos acreditam, né, nos ensinam que a criança ela tem o seu caráter formado até os 7 anos de idade. Então, até os 7 anos de idade, tudo que a criança convive, que ela vê, ela aprende,
E ali é moldado o seu caráter até os 7 anos de idade. Então é muito importante, irmãos. Eu vejo pais e mães deixando seus filhos, né, hoje principalmente nesta era moderna, com seus celulares, assistindo tantas coisas que não provém de Deus. Ah, mas são desenhinhos simples, desenhinhos inocentes. Irmãos, vamos vigiar. Eu não quero aqui entrar em detalhes, mas eu teria muitos e muitos testemunhos para contar para você de desenhos infantis simples aparentemente, mas que tinham mensagens subliminares terríveis, na qual nós tivemos algumas experiências e que eu poderia relatar a você, mas eu não vou relatar, que não cabe aqui no curso, mas um dia que Deus prover, podemos estar conversando em particular, ou algumas coisas a gente fala ali na igreja, né? A gente prega, a gente dá o exemplo ali do que aconteceu, das nossas experiências. Mas, irmãos, é muito importante nós vemos o que os nossos filhos têm assistido, com o que eles têm convivido. Por exemplo, as filhas de Ló, qual era o conhecimento que elas tinham, qual era a estrutura delas? Elas cresceram numa cidade promíscua, numa cidade prostituta, onde a prostituição era terrível, onde todos se davam em casamento. Então, quando elas olharam para o pai, elas não viram aquele temor, elas não tinham a consciência que aquilo seria tão abominável, delas estarem se deitando com o pai, em vez de esperar em Deus, que Deus mandaria os maridos, né, certos, na hora certa para elas. Elas estavam tão acostumadas, aquilo para elas, né, já era tão normal, vendo pai e filha fazendo sexo, se unindo ali numa relação sexual, era tão normal naquela cidade de Sodoma e Gomorra, que quando elas se encontraram sozinhas com seu pai, elas pensaram, não tem problema, isso é normal, né? Acabou sendo normal para elas. Então aqui eu quero chamar a atenção, né, para que nós paremos e vemos o que nossos filhos têm aprendido. Principalmente pai e mãe, até os 7 anos, é onde você forma o caráter do seu filho. Coloque desenhos bíblicos, ensine ele a orar, ensine ele a buscar a Deus. Ah, pastora, mas depois ele não vai querer mais. Mas a Bíblia diz que se você ensinar, no futuro, ele vai se lembrar. Já conversei com várias pessoas afastadas, que elas sempre contam, irmãos, que elas nunca se esquecem, nunca é a mesma coisa, elas podem estar aonde for, mas elas sempre se lembram o que elas aprenderam quando criança, e a maioria delas consegue voltar aos caminhos do Senhor, por conta que o Espírito Santo fica ali martelando nas suas mentes, olha, esse não é o teu lugar, volta para a casa do Pai. Enfim, que você preste muita atenção, principalmente nessa era onde crianças pequenas estão ali tão íntimas de um celular, de um aparelho celular, e às vezes estão assistindo coisas que não agradam a Deus. Às vezes nos seus olhos você pensa, é um simples desenho, não tem problema nenhum, mas ore ao Senhor, peça para Ele te mostrar. E claro, encha a mente dele de desenhos bíblicos. Hoje eu poderia citar aqui alguns, né, que são muito legais. Midinho, do R.R. Soares, né, tem uns desenhos bíblicos muito legal ali. Turminha da Graça, Turminha Querubim, Diante do Trono, os pequenos, né, as crianças Diante do Trono, Aline Barros e companhia, tem muito conteúdo bom para o seu filho assistir. É claro que se ele está acostumado a assistir outras coisas, pode ser que ele não queira ver isso, mas começa a impor isso nele. Ah, mas ele não quer, ele quer assistir outra coisa. Ele não tem idade para mandar em você. Você é responsável, pai e mãe, você é responsável pela formação do caráter do seu filho. Você quer que o seu filho cresça em Deus, que ele seja uma bênção, que ele flua em Deus, ou que se um dia ele se afastar dos caminhos do Senhor, você vai ter a consciência que você plantou Deus na vida dele, ou será que você vai querer alguém que está tão influenciado com as coisas do mundo que ele mesmo pode vir a te acusar no futuro de você não ter ensinado direito? Então fica aqui um alerta. Ah, mas eu vou forçar ele a assistir desenho bíblico? Sim. Ou ele assiste desenho bíblico, ou você não vai dar o celular para ele, automaticamente daqui a pouco ele vai começar a aprender a gostar disso,
né? E você vai ter assim a sua consciência tranquila. Esse é o meu conselho para você, baseado na Bíblia, né, irmãos? E tem muito conteúdo bom aí, e eu creio que Deus vai te dar vitória em nome de Jesus, né? E nós vimos aí que por falta dessa influência, por falta dessa firmeza de pulso, né, de Ló ensinar as coisas certas, por mais que a Bíblia diz que ele era justo, mas talvez as filhas estavam tão influenciadas no ambiente que eles estavam vivendo que elas acabaram cometendo esta grande abominação, onde aí surge depois uns grandes inimigos, né, dos próprios israelitas, que são os moabitas, né, e os amonitas. Mas que Deus venha nos conceder esta graça, né, de estar na presença do Senhor cada dia mais e mais. Relembrando que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, em nome de Jesus. E pedimos aí para você curtir esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Isso nos ajuda bastante. Isso também influencia para que outras pessoas venham estar fazendo também este curso bíblico. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.